الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antes de mais, gostaria de agradecer esta oportunidade de aqui estar perante esta comunidade de Xai-Xai, louvar Allah subhanahu wa ta'ala por esta oportunidade e que Allah subhanahu wa ta'ala seja louvado e que as bênçãos sejam derramadas ao mais nobre e mais derradeiro dos profetas Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. É uma dádiva enorme de Allah subhanahu wa ta'ala ter nos feito presenciado o abençoado mês de Ramadã. Cumprimos o mês de Ramadã, uma dádiva sem dúvida, e Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos esta dádiva, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse boas novas para aquele indivíduo que viveu por muito tempo e praticou boas ações. A cada momento que se passa é uma oportunidade que nós temos de praticar uma boa ação, e acabamos de cumprir com um dos pilares do Islã, que é o mês de Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para aquele que termina o mês de Ramadã, aquele que jejua o mês de Ramadã e em seguida faz os 6 dias de Shawwal, man sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana ka siyam ad-dahr. Aquele indivíduo que jejua o mês de Ramadã, em seguida faz os 6 dias de Shawwal. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele tem recompensa como se tivesse jejuado o ano inteiro. Portanto, jejuamos o Ramadã, depois temos a oportunidade de jejuar os 6 dias de Shawwal. Os 6 dias de Shawwal não são necessários que sejam jejuados consecutivamente. Pode ser jejuado alternadamente. Pode jejuar um dia, parar 3 dias, depois jejuar um dia, parar 4 dias, desde que jejue os 6 dias no mês de Shawwal. Assim como podem ser jejuados consecutivamente. Portanto, não é necessário que sejam todos os 6 dias de forma consecutiva. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, para aqueles que têm jejum por pagar, não é peremptório, não é obrigatório que primeiro pague o jejum de Ramadã, depois jejua o Shawwal. Pode jejuar o Shawwal, depois pagar o Ramadã. Para o pagamento do Ramadã tem um ano inteiro, enquanto que o Shawwal se faz somente no mês de Shawwal. Portanto, a pessoa pode jejuar o Shawwal, depois pagar o Ramadã, conforme o hadith do Tirmidhi, narrado por Aisha radiallahu anha. Ela diz que nós pagávamos o jejum perdido no Ramadã. Tínhamos o tempo até o Sha'ban. Nós pagávamos, alternadamente pagávamos esse jejum. Mas o jejum de Shawwal, sabemos que esse jejum pode ser feito, aliás, deve ser feito somente no mês de Shawwal. E aclarar aqui um mito que existe, algumas pessoas dizem, se você jejua o Shawwal, começa a jejuar o Shawwal, nunca mais pode parar de jejuar. Esse é um mito.
só jejua e para de jejuar, jejua quando quiser, deixa de fazer o Shawwal, um ano pode fazer, outro ano pode não fazer. Aqui é questão de vontade, é facultativo. É verdade que há lá uma recompensa, aquele que quiser ganhar essa recompensa, que ganhe, e aquele que não quiser poderá deixar. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou assim como opção: man soma Ramadan, thumma atba'ahu, aquele que jejuar o Ramadan e depois seguir com os 6 dias de Shawwal, ele ganha a recompensa do ano inteiro, como se tivesse jejuado o ano inteiro. A minha conversa de hoje, neste convite que eu tive, achei importante abordar a questão relacionada à nossa continuidade, às nossas boas ações. No Ramadan, nós estávamos mais ligados ao masjid. No Ramadan, nós estamos mais ligados ao Coran, estamos mais ligados a ações facultativas, à caridade, ao adhkar, tilawatul Coran, vários aspectos que nós fazíamos no mês de Ramadan. Essas práticas não eram condicionadas com o jejum ou com o estar de jejum. Estas práticas são boas, são práticas que devem continuar. O Ramadan veio para recordar-nos, para nos disciplinar, para fazer ver que nós conseguimos ficar sem fazer calúnia. Nós conseguimos ficar constantemente na recordação de Allah. Nós conseguimos ficar ligados ao masjid, ficar ligados ao Coran. Conseguimos fazer tudo isso. E nós não conseguimos fazer isso por causa da fome. Para estar a fazer essas ações todas, a condição não é a fome. Porque mesmo com fome, nós conseguimos fazer isso tudo. O que falar não estando com fome? Portanto, o Ramadan veio para nos disciplinar. Aqui o que eu gostaria de falar é a continuidade das nossas ações de acordo com as nossas intenções. Se a nossa intenção era de adorar Allah subhanahu wa ta'ala no Ramadan, ter uma conduta positiva, boa, somente no Ramadan, o Ramadan já se foi. A nossa intenção, prezados irmãos, há vezes em que não temos que fazer mais nada. Naquilo que estamos a fazer, juntar outras intenções, nós já ascendemos. Nós alcançamos uma posição alta, simplesmente pela intenção. Pela intenção. Você faz a intenção que eu, inshallah, de hoje em diante, ao terminar o Ramadan, a intenção foi que eu vou manter essas boas ações. Só pela intenção, nós já ganhamos uma boa ação. Conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, aquele indivíduo, man hamma bil hasana, aquele que fizer uma intenção de uma ação, e se não praticou aquela ação, só pela intenção, ele já ganha uma recompensa. Se vier a praticar aquela ação boa, aquela ação é multiplicada por 10. E esta recompensa de 10 pode ser multiplicada muito mais. Wallahu yudaifu liman yasha. Allah multiplica a quanto mais ele quiser, dependendo da sinceridade da ação. E o profeta sallallahu alaihi wasallam depois diz: "Wa man hamma bisayyi'ah", e aquele indivíduo que intencionou fazer uma má ação, e deixou de fazer uma má ação, ele já ganha a recompensa de ter deixado de fazer aquela má ação. E se intencionou fazer uma má ação, não praticou aquela má ação, ele não tem. Por intencionar uma má ação, não tem pecado. Na boa ação, por intencionar uma boa ação, já tem recompensa. Na má ação, por intencionar uma má ação, não tem pecado. E se praticar aquela má ação, ele tem somente um pecado. Enquanto que na boa ação, pela intenção já ganha, pela execução daquela intenção é multiplicada por 10 ou mais. Na má ação, pela intenção não há pecado, mas se ele abandona aquela má ação com intenção, ele já ganha recompensa por abandonar uma má ação. Em outras palavras, pela intenção da má ação e abandonar aquela má ação, ele já ganha uma boa ação. Portanto, há vezes em que a intenção da má ação leva à boa ação, leva a recompensa, você abandonar aquela má ação. E se você pratica aquela má ação, você tem um pecado. Vê sua misericórdia de Allah, quando nós fazemos intenção e praticamos uma boa ação, é multiplicada por 10, no mínimo. E se nós fazemos intenção da má ação, não há pecado. E se praticamos aquela má ação, é um pecado. Por que você tem que aparecer com montanhas de pecado no dia da Qiyamah, enquanto uma boa ação já era multiplicada por 10 e poderia chegar a 700 vezes ou mais? Quer dizer que nós pecamos mais, não é? Nós pecamos mais.
O hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam: "Kullu bani Adam khata'un." Todo filho de Adam é transgressor e pecador. "Wa khairul khata'in at-tawwabun." E dentre os melhores dos pecadores são aqueles que se voltam a Allah subhanahu wa ta'ala. Eu gostaria aqui abordar questões relacionadas às intenções. A intenção. Há vezes em que nós não fazemos, não temos, mas nós podemos ganhar recompensa do maior milionário, do milionário mais caritativo, pela nossa intenção. Vamos só aqui fazer análise de alguns ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam relacionados à nossa intenção. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Nós somos ordenados a adorar Allah subhanahu wa ta'ala com sinceridade, para o agrado de Allah e devoção para Ele. O ibadah todo deve ser assim. E o que nós ocultamos nos nossos corações, Allah sabe. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "In tukhfu ma fi sudurikum", se vocês ocultarem aquilo que está nos vossos íntimos, saibam que Allah subhanahu wa ta'ala também tem conhecimento daquilo que nós ocultamos. Nós vamos ver, Allah subhanahu wa ta'ala diz também no Corão: "Ya ayyuhalladhina amanu, atiu Allah wa atiu ar-rasula wa ulil amri minkum, fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul." Allah diz para nós obedecermos a Allah e o seu mensageiro, os autoritários entre nós. Se existir alguma divergência nos autoritários, nas autoridades, nós temos que voltar para Allah e o seu mensageiro. Allah diz ainda: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Aquilo que o mensageiro vos trouxer, vocês devem assegurar e seguir aquilo que o mensageiro trouxe. Diz o profeta sallallahu alaihi wasallam no hadith de Abu Hurairah radiallahu anhu, que encontra-se no Sahih al-Bukhari, o profeta diz: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Todo meu ummah entrará no Jannah. Todo ummah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, desde o momento em que ele foi enviado como Nabi até o último homem que vier à face da terra, todos estes entrarão no Jannah, com exceção daquele que recusar entrar no Jannah. Foi questionado: "Ya Rasulallah, wa man ya'ba?" Quem pode recusar? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba." Aquele que obedecer a mim entrará no Jannah, e aquele que me desobedecer, este de facto recusou-se de entrar no Jannah. O que significa obedecer ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam? Na obediência ao mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, nós vamos encontrar dois tipos de obediência ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Nós sabemos seguir o profeta, chamamos de sunnah, seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam. E este segmento tem a ver também com a nossa intenção. O seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam, este segmento é classificado de duas formas. Temos duas grandes categorias no segmento aos ensinamentos e recomendações de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que chama-se Sunan al-Huda e Sunan al-Zawaid. Sunan, método. Sunan é plural de sunnah. Sunan, método do profeta sallallahu alaihi wasallam, que nos leva à orientação. E existe aquela metodologia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam que chama-se Zawaid. O que isso significa? Sunan al-Huda são aquelas práticas do profeta sallallahu alaihi wasallam que foram efetuadas, foram realizadas como ato de devoção e de adoração. Por exemplo, efetuar salah em congregação, adhan é um Sunan al-Huda, fazer iqama, aderir certas práticas no salah, no hajj, no zakah, no jejum, e descartar esta categoria de Sunan al-Huda é detestável e é pecaminoso. Portanto, seguir aquilo que o profeta disse para nós fazermos como adoração é Sunan al-Huda. E o outro aspecto é Sunan al-Zawaid, é o método de vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas que se refere aos caráteres, ao comportamento e hábitos pessoais do profeta sallallahu alaihi wasallam, que inclui a maneira de vestir, dormir, andar, coisas que são relacionadas, não é, ao ser de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, certas práticas, o vestir, que a pessoa abandonando essas práticas não é considerado pecaminoso, mas se ele seguir como orientação de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este indivíduo ganha recompensa. Com alguns exemplos, talvez nós podemos entender melhor, e os ulamás traçaram princípios. Quando nós falamos de princípios da Sharia, 5 princípios fundamentais, que chamam-se princípios capitais da religião islâmica. Primeiro, e tem a ver com a intenção. Al-umuru bimaqasidiha, as ações
ou por outra, o propósito das coisas. O propósito das coisas. Este é o primeiro. Al-umur bimaqasidiha, al-yaqinu la yazulu bishak, princípio da Sharia. A certeza não é invalidada pela dúvida, que esses princípios todos precisam de tempo, mas só para dar algum exemplo, entendemos de que estamos a falar. Al-yaqinu la yazulu bishak, a certeza não é invalidada pela dúvida. O que isso significa? Significa, eu fiz wudu, tenho certeza que eu fiz wudu. Não é invalidada pela dúvida. Chegou a hora do salat, você quer fazer salat e você já não se lembra se você fez wudu ou não. O princípio é aplicado. Al-yaqinu la yazulu bishak, a certeza não é invalidada pela dúvida. A certeza que você tem é que você fez wudu, a dúvida que você tem é que se este wudu prevalece ou não prevalece. Portanto, aqui tem uma dúvida, outro lado tem certeza, prevalece a certeza. Portanto, você tem wudu. Porque você não lembra se quebrou ou não. O que você lembra é que você fez wudu. Então, este princípio aplica-se. O terceiro princípio é al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. A dificuldade atrai a facilidade. Sempre que você estiver em situação difícil, portanto, já tem um princípio básico, está diante de portas da facilidade. Também existem vários assuntos. O viajante não tem que jejuar, o salat do viajante é diminuído, o doente não tem que jejuar, por aí em diante. E outro princípio do Sharia, al-adatu muhakkama, a relevância do costume. O costume tem uma certa relevância. E o quinto princípio, ad-darar yuzal, a dificuldade deve ser, o obstáculo deve ser removido, porque Allah subhanahu wa ta'ala no din pretende facilidade. A base deste princípio da intenção, al-umuru bimaqasidiha, é o hadith que todos nós conhecemos, innamal a'malu binniyah. As ações serão recompensadas de acordo com as intenções. Aqui temos posições diferentes dos nossos jurisconsultos, nossos ulama. Uns dizem a recompensa da ação é de acordo com a intenção. Outros dizem a validade da ação é de acordo com a intenção. Estamos a entrar aqui na intenção para juntar com aquilo que é as ações que nós acabamos de fazer, que é o Ramadã. A sua intenção daqui para frente. Vamos dar aqui alguns exemplos, só para depois entendermos como que nós casamos essas duas coisas. É importante sempre renovarmos a nossa intenção e em tudo que nós fazemos ter em consideração a nossa intenção. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, dando o exemplo daquele indivíduo, Muhajir Qais, que queria casar em Medina Munawwara. Tinha uma pretendente, ele estava em Meca, a pretendente estava em Medina, ou saiu de Meca para Medina. Este homem apaixonado pretendia casar com Qais, que até foi apelidado Muhajir Qais. Ele quis casar com Qais. Então a noiva disse, para você casar-se comigo deve emigrar para Medina Munawwara. No momento em que os sahabas estavam a sair de Meca para Medina, que era uma das melhores ações, fazer hijra por Allah. Então ele fez hijra, mas a preocupação dele era de casar com Qais em Medina. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, as ações serão julgadas consoante a intenção. As pessoas estão a ganhar recompensa por emigrar pela causa de Allah, para salvaguardar o seu din e viver em Medina Munawwara. Este indivíduo está a emigrar por causa do casamento. Cada um terá recompensa, será retribuído daquilo conforme ele intencionou. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Você emigrou pela causa de Allah e seu mensageiro, terá recompensa de Allah e seu mensageiro. Mas se você emigrou por causa de algum motivo de dunya, ou por causa de uma mulher que você pretende casar, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Você terá recompensa daquilo que você intencionou. O profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme o hadith do Bayhaqi, vem nota narração de Anas radiallahu anhu, la amala liman la niyata lah. Não há ação para aquele que não intenciona. Aquele que não intencionou, não há ação. Quer dizer, a recompensa está condicionada à intenção. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, hadith de Sa'd bin Abi Waqqas, innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta fiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Até aquilo que você gasta para sua esposa, para sua família, se a tua intenção é buscar o agrado de Allah, até aquela comida que coloca na boca de sua esposa, você ganha esta recompensa conforme a sua intenção. Allah não diz, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أموالهم ابتغاء مرضات الله, o exemplo daqueles que gastam os seus bens com o intuito de agradar Allah, ibtigha'a mardatillah, com pretensão de agradar Allah subhanahu wa ta'ala.
وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِيفَيْنِ. Allah está aqui a dizer quanto será multiplicado, não é? A recompensa deste indivíduo que teve uma intenção boa. Você teve a tua intenção, praticou uma ação, está num local, por exemplo, um local em que há uma epidemia. Você foi no local, o castigo de Allah caiu naquele local, mas você foi para este local com uma intenção boa. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Innama tub'athuna ala niyatikum." Cada um será ressuscitado de acordo com a sua intenção. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele indivíduo que dorme, a intenção dele era de acordar na hora de tahajjud, e ele não conseguiu acordar na hora de tahajjud, dormiu com esta intenção, ele é recompensado como se tivesse feito o salat tahajjud. Fez só a intenção, dormiu, fez esta intenção. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ayyuma rajulun tazawwaja imra'atan fanawa an la yu'tiha min sadaqiha shay'an mata yawma yamut wa huwa zan." Você casou com uma mulher e nós sabemos que temos um dote a pagar. Pagamos o mahar. E você fez a intenção que não vai pagar o dote. E morre nesta intenção, nesta situação. O hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Mata yawma yamut wa huwa zan." Ele morre como se fosse um adúltero. Pela intenção, fez o nikah, sim, mas a intenção de não pagar o dote, ele morre como um adúltero. Wa ayyuma rajulun ishtara min rajulin bay'an fanawa alla yuti'ahu min thamanihi shay'a mata yawma yamut wa huwa kha'in. A mesma coisa acontece quando você vai comprar algo. Você compra. A compra é aquele acordo que fazemos. O contrato. Fazemos o acordo, o negócio está fechado. Mas você, ao fazer este acordo, não é? Esta compra, uma coisa é compra onde você dá e recebe o seu produto e depois tem um pagamento. Mas neste momento em que você recebe, a tua intenção é de você não pagar, como muitos fazem. Fazem crédito, não têm intenção de pagar. Neste exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Mata yawma yamutu wa kha'in." Ele teve a intenção de não pagar, ele morre como um traidor, como uma pessoa que estava a enganar. Portanto, tem a ver com a intenção dele. Ninguém sabe, mas ele próprio intencionou, portanto, ele terá a consequência daquilo que ele fez. O mesmo exemplo acontece para as dívidas que nós contraímos, o mesmo exemplo acontece em várias situações. Vejam só este exemplo. O profeta sallallahu alaihi wasallam dando exemplo daquelas duas pessoas que estão a lutar. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار. Quando dois muslims estão a lutar com a sua espada, com as suas armas, os dois irão para o inferno. Então foi perguntado ao profeta sallallahu alaihi wasallam: فما بال المقتول? Qual é o problema aqui daquele que foi morto? Um é quem mata outro, não é? O homicida. Esta a gente entende, matou, portanto vai para o inferno. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. Aquele que propositadamente tirar vida de um muslim, não é? Propositadamente, imerecidamente, Allah diz: este indivíduo vai para Jahannam, vai para o inferno. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer qual é a finalidade daquele que propositadamente tira a vida de um muslim. Mas aqui neste hadith perguntaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam: e aquele que foi morto, por que também vai para o inferno? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: innahu kana harisun ala qatli akhihi. Ele estava a lutar. Qual era a pretensão dele? Era de matar o outro. Só que um antecipou. Então, aquele que matou e aquele que foi morto, os dois vão para o inferno. Portanto, tudo parte de onde? Da intenção. A intenção. Se você estava lá não para tirar a vida do outro, estava talvez só para se defender, alguém te matou, a situação é outra. Mas você está a lutar com sua espada, com sua arma, a intenção é de matar outro, só que a pessoa antecipou. Então, em intenção, a pessoa também acaba tendo este destino. A intenção, o propósito da intenção, um dos motivos da intenção é de poder fazer a distinção daquilo que é ibada, daquilo que é hábito. Naquilo que é hábito, por mais que seja semelhante ao ibada, se não existir a intenção lá, você não tem recompensa. Daquilo que é hábito. Para fazer distinção de um ibada do outro, tem também a ver intenção. Como é que nós podemos fazer aqui a distinção daquilo que é ibada, daquilo que é hábito? Por exemplo, você tem um hábito
Todos os dias, quando você volta do trabalho, vai tomar banho. E quando você toma banho, qual é a sua pretensão? Qual é a intenção quando você quer tomar banho? Qual pode ser a intenção? Se purificar, para fazer ibada. Qual pode ser outra intenção? Quando você toma banho. Quando você voltou do trabalho. Por isso estou a dizer, quando volta do trabalho. Para ficar limpo, de quê? Ficar fresco. Tua intenção é que ficar fresco. Tomou banho. Outro toma banho para ter wudu, banho de janaba, vai se purificar. Todos os três tomaram banho. Um tomou banho para se refrescar, ficar fresco. Outro tomou banho por hábito, simplesmente é costume que ele tem. Quando chega em casa, tira a roupa, ele tem que tomar banho. Outro tomou banho porque ter wudu, ficar pronto já para ir, posso falar. Todos tomaram banho, mas a recompensa só está no terceiro. Por quê? Porque ele fez a intenção, estou a tomar banho, vou ter wudu e vou fazer salat. A recompensa está lá. Ele fez essa intenção. Ele fica fresco também e ele fica limpo conforme outros dois. Mas a diferença está na intenção. Portanto, aqui você já faz a distinção entre hábito e ibada. Intenção tem este papel. Você pode deixar de comer por causa de jejum, pode deixar de comer por causa de dieta, pode deixar de comer porque não tem apetite. Todos deixaram de comer, mas um é recompensado porque está a fazer jejum. Todos ficaram à fome, mas um tem recompensa por causa da intenção. Então, a intenção tem um papel primordial. Sentar no masjid. Você chegou, sentou no masjid. Está aqui no masjid agora. Você pode, às vezes, você chega cedo, senta no masjid. Às vezes você vem aqui porque não tem outro sítio para ficar. Vou para o masjid, vou aproveitar a casa de banho do masjid, vou fazer tempo, tenho um encontro. Senta aqui no masjid, até dorme. Outro chega, também vem para o masjid, mas faz a intenção, não é? De fazer niyat de itikaf, fica como itikaf. Também vai descansar. Outro chega. A diferença está na intenção. Os dois estão no masjid, mas a intenção de cada um é diferente. Portanto, a intenção tem esta particularidade. Distinça de um ibadat para outro. Você está a fazer 2 rakats, mas esses 2 rakats você está a fazer tahiyyat al-masjid. Você, com a intenção, você faz a distinção de tahiyyat al-masjid ou qadha, salat qadha. Um ibadat do outro, a distinção. A intenção tem vários papéis. Assim como você pode, não é, fazer a intenção do mesmo salat. Por exemplo, você fez wudu, entrou no masjid, vai esperar, vai fazer 2 rakats. Às vezes você pergunta, esses 2 rakats são de quê? Muitas das vezes a pessoa nem sequer sabe por que está a fazer esses 2 rakats. Mas você pode fazer a intenção e ganhar muito mais naqueles 2 rakats. Qual é a intenção que você pode fazer? Pode fazer a intenção de tahiyyat al-masjid, pode fazer a intenção de tahiyyat al-wudu no mesmo salat, pode fazer a intenção de salat al-haja, alguma necessidade que você tem, pode fazer a intenção de 2 rakats sunnah antes de fajr, por exemplo. A intenção conta. A tua intenção vai fazer com que você ganhe esta recompensa toda. Há vezes em que a intenção não conta. O que conta é o que você profere, o que você fala. Você não pode dizer, por exemplo, ao dar talak à tua esposa, talak. Depois dizer, não, nós já aprendemos no masjid, intenção é que conta, eu só queria assustar a minha mulher. Você que vai ficar assustado, se a intenção era essa. Com talak não se brinca. Há assuntos que a intenção tem relevância como a ibadat, mas há assuntos determinantes que a intenção não tem relevância. A relevância é o que você proferiu, o que você falou. Por exemplo, você diz para a tua esposa, vai para a casa dos teus pais, na briga, está a brigar, diz para a tua esposa, vai para a casa dos teus pais, eu já não te preciso. Ou pode não falar, eu já não te preciso. Vai para a casa dos teus pais, na briga. Mas a tua intenção é que eu já não te preciso como mulher. Ok? Vai para a casa dos teus pais, já não te preciso. E esse já não te preciso também pode não ter mesmo efeito. Tudo conta a intenção. Olhando este primeiro exemplo, vai para a casa dos teus pais, está a brigar. Dentro de ti você está a dizer que eu já não te preciso como mulher. Você deu talak à tua esposa.
Você pode dizer, vai para a casa dos teus pais, já não te preciso, mas esse já não te preciso. A tua intenção é que você está a me estressar. Vai para a casa dos teus pais, vai lá apanhar ar, eu também quero apanhar ar. A tua intenção é que você quer descansar. Não é talak. Então aqui tem a ver com a intenção. E quem vai saber fazer essa distinção é você. Ninguém vai entrar aqui no meio. Ninguém vai entrar. Você pode estar a viver com alguém 20 anos que já nem é tua mulher. É haram a relação que você tem com ela. Por quê? Porque você já lhe deu talak, até deu 200 talaques. Porque sempre que briga, já não te preciso, vai embora, você nem é mulher para mim. Consequências atrás de consequências. Você dizer para a tua mulher, você já não é mulher para mim, tem consequência islâmica. Tem consequência. Você já não é mulher para mim, você está a fazer vihar para a tua mulher. A penalização disso são 60 jejuns consecutivos para você voltar a tocar ela como sua esposa. Ignorância tem preço, não é? Diz-se, a boca fechada não entra mosca. Então, saber medir as consequências, vários aspectos. Por isso, o ulama diz, este hadith de Nia é 1/3 do din. 1/3. Vários assuntos são baseados na intenção. Nossa intenção. Tem vários pontos que eu gostaria aqui de trazer para falar ainda de intenção. O tempo não nos permite, mas gostaria aqui de fazer um casamento daquele primeiro aspecto que estava a mencionar e dando exemplo aqui dessa questão da intenção. Nós estamos vindo do Ramadã, a nossa conduta no Ramadã era uma, a nossa intenção não pode ser, Ramadã já terminou, agora eu já saí da cadeia. Quem estava na cadeia era Iblis, Shaitan, estava preso. Você não é Iblis, para dizer, eu agora vou voltar, né, aquelas práticas que eu não podia fazer estando em jejum. Right? A nossa intenção deve ser continuidade das boas ações. Faça essa intenção e peça a Allah concretizar. Só pela intenção você já ganha. Mas se você faz a intenção de praticar uma má ação e depois você vai praticar aquela má ação, você tinha como converter aquela intenção numa recompensa. Você faz a intenção, suponhamos, a intenção, alguns dizem que a intenção do crente é melhor até do que a sua ação. Um pobre, faz a intenção, se Allah me desse riqueza, se eu fosse um magnata rico, eu construiria masajid, construiria hospitais, orfanato, universidades, casa, abrigo para órfãos, tudo isso. E ele é firme, ele está a falar verdade naquilo. Ele ganha recompensa como tivesse edificado todas essas infraestruturas. Pela intenção. Só intenção. Mas ninguém engana ele próprio. Você pode falar para Allah te dar, quando te dar, você já não vai fazer. Allah sabe. Innahu halimun bidhati sudur. Allah é o conhecedor daquilo que vai dentro de nós. Por isso, ulama extraem esta frase, Niyatul mu'min khairu min amali. A intenção do crente, por vezes, até é melhor do que a sua ação. A nossa intenção, que deve ser, terminou o Ramadã, eu vou dar continuidade das boas ações que eu vinha praticando. Não é que eu vou abandonar, eu vou manter a minha recitação do Corão. É verdade que a nossa rotina pode não nos permitir muito, mas tenta ficar ligado ao Corão, tenta ficar ligado ao Adhkar, tenta ficar ligado, não é, às boas práticas, aos salatos facultativos, aquele tahajjud que fazemos. Vamos tentar aos poucos manter essas ações para que Allah subhanahu wa ta'ala possa de facto ver que nós pretendemos aproximar-se de Allah subhanahu wa ta'ala, e quando nós damos um passo em direção a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dá 2 na nossa direção. Se nós vamos andando apressando Allah, Allah vem ao nosso encontro correndo. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós e faça com que a nossa intenção seja de melhorar a nossa performance, melhorar a nossa ligação para com Allah subhanahu wa ta'ala e não o seu inverso. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.